e aquilo que Deus tem separado para falar aos nossos corações nesta manhã. Sejamos bem atentos que o Senhor quer falar com a sua igreja. Não porque nós mereçamos, mas porque o amor de Deus é tão grande que Ele, pela sua misericórdia, se comunica conosco. Amém? Então vamos ouvir o pastor Alain Brizotti, a palavra de Deus, ali da Assembleia de Deus, em Goiás, certo? O Senhor Jesus ali em Goiânia. Esteve no evento da RTM, aqui em Fortaleza, e nós fomos agraciados tendo ele aqui conosco nessa manhã. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abram as Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 26. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 26. Eu estou feliz de estar com os irmãos pela primeira vez aqui. Agradeço ao pastor Ilquias, obrigado pastor, pelo convite, pela gentileza de receber os irmãos que estão aqui. Dizer aos irmãos que Deus tem uma palavra aos nossos corações essa manhã. Eu tenho certeza que ela vai mexer muito com o seu coração, impactar a sua vida. Amém, irmãos? Vou pedir um favor aos irmãos. Assim que nós terminarmos a leitura do texto, você não vai fechar a Bíblia. Entenderam? Vai deixar ela aberta, porque nós vamos fazer um pequeno mergulho nesse texto essa manhã. E eu tenho certeza que Deus vai mexer com o nosso coração de uma forma tremenda. Os irmãos acharam? Mateus 16, versículos 13 a 26 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave dos reinos dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que vai nos mostrar a espiritualidade que acontece na rua, no dia a dia. É um texto tão forte que até hoje nos inclui, todo mundo cabe nesse texto. Urbano, público, texto que foge dos ambientes, dos guetos, das caixas, está na rua. É Jesus andando com os discípulos, no meio do caminho, fazendo a vida acontecer, onde a coisa borbulha. É um Jesus que não está preso a um sistema que a gente monta às vezes. Muita gente ainda tem a ilusão de que Deus funciona como uma máquina celestial das 7 às 9. Esse Jesus aqui é aquele que extrapola tudo isso. Vai na rua, conversa com as pessoas, faz teologia nas esquinas. Deus que conversa entrando de uma cidade, saindo para outra, ou saindo de uma cidade e chegando a outra, cruzando fronteiras. Errante, melhor proximidade da palavra hebreu, aquele que é errante, que anda. Pouca gente tem experimentado hoje uma espiritualidade que sai daqui, que começa a andar na rua, que vê as pessoas, que projeta toda a celestialidade que tem aqui na vizinhança,
na rua de casa, que consegue ser santo no shopping, que consegue ser crente enquanto transita pelas escolas, pela empresa, que faz com que a espiritualidade não seja um mecanismo funcional de uma cadeira de culto, mas que te transforme em altar de Deus, te leva para a rua, te faz brilhar nas trevas. Logo no começo, no versículo 13, diz que Jesus chega à região de Cesareia de Filipe. Engraçado que Filipe é um indivíduo que pega essa cidade e dá de homenagem a César. Coloca o nome nela de Cesareia, cidade de César. Eu estava pesquisando sobre essa cidade, alguns historiadores chegam a dizer que foi uma das cidades que mais encantaram a César, de tanto que era a cidade tinha a ver com ele. O nome era dele, Cesareia. Todo lugar que você ia tinha alguma menção a César, o imperador. Agora, recentemente, eu estive lá nessa cidade, Israel, ainda tem algumas pedras, alguns resquícios e alguma coisa que lembra César. A gente costuma brincar dizendo que talvez o parto que o pessoal mais fazia lá era o cesariana, o parto de César. Tudo lembrava César nessa cidade. Aí Jesus começa a caminhar nessa direção e ele pensa, se nessa cidade tudo lembra que César existe, o que faz as pessoas pensarem em mim? Eu acho tão tremendo isso, Deus preocupado com a opinião pública. O que é que os homens pensam de mim? E quando Jesus faz essa pergunta, a resposta que os discípulos dão é incrível, porque é muito parecida com o que a gente ainda vê hoje. Ou seja, a multidão é tudo igual, passam séculos, mas o clamor do mundo é o mesmo. O texto bíblico diz que Jesus olha para os discípulos, é tudo no plural, e pergunta, quem que os homens dizem que eu sou? E o texto diz que eles, plural de novo, responderam. Começou todo mundo a falar, fizeram um diagnóstico. Agora olha que interessante, versículo 14. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista. Até hoje existe uma multidão como essa, a multidão dos alienados. João Batista tinha acabado de morrer, eles nem sabiam, estavam confundindo Jesus com João Batista. Quem que é Jesus? É João Batista, qualquer um que vem tatuado de sagrado. Multidão dos alienados. Nas igrejas de hoje nós temos muitos dos alienados. Pessoas que qualquer coisa de sagrado ele já identifica como de Cristo. É gente que não faz a ponte, não sabe quem é quem. João Batista tinha acabado de morrer e esse pessoal aqui não estava nem sabendo, estava confundindo Jesus com João Batista. Espiritualidade das confusões, de que qualquer coisa passa porque me faz ter uma certa emoção, um arrepio que eu confundo com presença divina. Multidão dos alienados. Aí tem mais, olha o que ele diz aí. Outros dizem que é Elias, é a multidão dos espetáculos. Elias é conhecido nas páginas da Bíblia e da história como um homem das grandes coisas. Tudo em Elias é superlativo, exagerado. Tudo nele é grandioso. Ao ponto de Deus pegar e fazer uma pedagogia das pequenas coisas. Jogar numa caverna e passar numa brisa. Ele aprender que Deus também se esconde naquilo que é pequeno. Elias é um homem do espetáculo, do grandioso. Nós temos na igreja hoje uma multidão dos espetáculos. Uma multidão que não suporta um culto de domingo de manhã porque a cadeira está vazia. Uma multidão que se mede pela massa. É a espiritualidade, a moda de São João, fogo 3 dias, depois só cinza. Sexta, sábado e domingo da glória e a segunda-feira do tédio cristão. Multidão do espetáculo. Eu louvo a Deus quando a gente tem uma multidão que gosta de estar em Jesus, ainda que estejam 2 ou 3. Mas eu fico lá porque Ele está no meio. Eu sei que a graça dele se manifesta onde Ele está, não no número que Ele carrega. É bom a gente estar numa espiritualidade onde Jesus é o centro. Porque a discussão, por mais absurda que seja, tem Jesus como foco. Então você tem uma multidão de alienados e uma multidão de gente do espetáculo, da massa. Aquele povo que costuma gritar para os irmãos, tira o pé do chão. Jesus é o contrário, põe no chão e me segue. Quem quiser, siga-me. Agora olha que interessante. Tem outros que dizem que é Jeremias. Essa aqui é a multidão que tem medo. Jeremias era o profeta que estragava as festas. O profeta que chegava, colocava o dedo na cara dos juízes, dos reis, e dizia, vocês estão errados. O profeta que chorava. Isso aqui é uma multidão que identificava em Jesus um profeta que podia conhecer os meus podres. Jesus era o profeta que causava arrepios. Essa multidão tinha medo. Vai que ele descobre alguma coisa que eu fiz. Ele é divino. Então uma multidão que anda com Jesus, mas fica na periferia do culto. De longe, tem medo de se aproximar. Porque quem tem o que esconder teme a luz. Então tem medo de Jeremias. E tem mais aí. Outros dizem que é um dos profetas. Essa é a multidão que mais cresce. Porque é a multidão que não tem certezas. Qualquer um serve. Ela não tem critério. Então qualquer coisa entra no pacote do divino. É o que eu chamo de McDonaldização da fé. A gente chega na igreja hoje com essa mentalidade de McDonaldização da fé. Deus, eu quero um pacotão imenso de milagres. 1 quilo de bênção.
põe mais uns 2 quilos de vitória, de alegria, de prosperidade, bota 50 gramas de sagrado para o pacote ficar divino. E eu volto para casa com quinquilharias espirituais, comendo porcarias divinas, até morrer de infarto da fé. Está faltando o desejo do sagrado pelo que ele é. Irmãos, Deus deve ser adorado não pelas coisas que traz, mas pela presença sagrada que é. Não é pela coisa que ele dá, é pelo que ele é. É pela sua graça, sua bondade, seu amor, sua vida. É isso que nos inspira a ser quem somos. Olha que interessante. Até esse momento os discípulos falaram, é plural. Eles estão falando. A discussão está interessante, cada um fala uma coisa. Ouvi falar que algumas pessoas dizem que o Senhor é igual a Jeremias e por aí vai. Aí Jesus identifica isso, para e diz para eles o seguinte: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Meus irmãos, essa pergunta ainda nos atinge. Deus sabe o que o mundo pensa dele. E Deus pergunta para mim e para você hoje: o que você pensa de Cristo? Quem é Jesus para você? Por incrível que pareça, grande parte das pessoas que frequentam as igrejas hoje não conhecem Jesus. Eles estão envolvidos com o mágico da celestialidade, alguém que é projeção de sua mente, que é uma espécie de serviçal divino, que vem para fazer massagem, mas não mensagem, que de vez em quando dá um choque de adrenalina sagrada para ele lembrar que está vivo. Quem é Jesus para você hoje? Porque ele precisa ser tudo em todos. Quando Jesus é apresentado no templo, Simeão pega o bebezinho assim, olha para o céu e diz: agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Sabe o que Simeão está dizendo em outras palavras? Pode fechar os meus olhos que eles não precisam ver mais nada, já viram Cristo. E quem viu Cristo não precisa ver mais nada. Só Jesus já é o foco da minha retina. É Ele quem brilha na minha espiritualidade, quem projeta as mais tremendas imagens da graça no meu ser. Quando Jesus multiplica os pães e a multidão fica assim ligada, porque ele multiplicou o pão, e a lógica da multidão é a seguinte: se tem pão hoje, deve ter macarrão amanhã. Cesta básica total, Bolsa Família da Fé. Aí a multidão segue Jesus porque tinha milagres. Porque a multidão conseguia ver pão em Jesus, mas não via Jesus no pão. Aí Jesus prega um sermão terrível, daqueles que ele jamais seria convidado para voltar naquela igreja. E quando ele termina o sermão, o povo vai embora. Os discípulos ficam injuriados porque a técnica de marketing foi errada. Senhor, a gente tem multidão, tem milagre, tem o Senhor, e o Senhor prega uma mensagem dessa. Isso é hora de pregar um sermão desse? Vai todo mundo embora. E Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não querem ir também, não? E Pedro diz uma coisa fantástica. Pedro não diz para onde iremos nós, mas para quem iremos nós. O que Pedro entendeu lá, a gente precisa entender aqui. Não há concorrente para Jesus. Ele é tudo em todos. Ele é o único. É nele que a gente fica, para ele que a gente vai. Nele estão firmadas as nossas bases, porque nele nos movemos e existimos. Amém? Jesus perguntou: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Notem que a pergunta está no plural. E vocês? Só que aí ninguém diz nada. Quando é para falar da opinião do outro, todo mundo diz. Mas quando é para falar de si, fica difícil. Aí Pedro toma a palavra e diz assim, ó: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro é interessante. Primeiro que não é dele, é do Espírito. O próprio Jesus vai dizer. Olha como é o grupo dos discípulos. Para falar dos outros, todo mundo falou. Mas para falar de Jesus, o único que falou foi inspirado pelo Espírito. Nem por si foi. O que significa uma coisa tão tremenda para mim e para você. Quando a gente for usado por Deus aqui em cima, a glória não é nossa. Porque tudo que a gente faz aqui é por empréstimo. É porque a sua soberana graça resolveu nos usar. Só pela graça de Deus nós estamos aqui. Você está aqui essa manhã só pela graça de Deus. Só por causa da graça de Deus você é fiel. Só por causa da graça de Deus você é feliz. Só por causa da graça de Deus você pode cantar aqui hoje. Eu posso ministrar uma palavra a você por causa da graça. Eu não sei por que a gente se acha tanto. Interessante isso. O que Jesus faz com Pedro aqui é terrível. Você vai ver. Olha no texto aí. Respondeu Jesus: feliz é você, ou bem-aventurado, Simão, filho de Jonas. Isso aqui já é rebaixar. Porque Pedro dá uma resposta teológica e profunda. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Joga lá em cima. E Jesus põe ele lá embaixo. E você é Simão, filho de Jonas. Quem que é Jonas, irmão? Tu és o Filho do Deus vivo. Você é Simão, filho de Jonas. Bar, Jonas no hebraico. O filho de Jonas. Só. Já colocou lá embaixo. Mais ou menos dizendo assim: a nossa paternidade é muito diferente. Há um abismo entre mim e você. E aliás, Pedro, se eu estou aqui é porque transpus esse abismo e cheguei até você.
Em outras palavras, irmão, não é a nossa linhagem, nem o nome da nossa família que nos garante um lugar no céu. Não há uso capião na fé. Você está aqui hoje porque a graça de Deus te tornou filho por Jesus. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a sua identidade agora parte dele. Ele respondeu: bem-aventurado ou feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Sabe o que é interessante? Jesus está mostrando para ele o seguinte: eu estou na rua, meu Pai está no céu, e no seu coração está uma revelação. Existe uma ponte aqui, uma ponte do sagrado com o normal, com o comum. Se tem uma coisa que eu acho lindo da Bíblia, é que Deus abençoa você no comum, na simplicidade extraordinária. Quando Jesus ressuscitou, sabe qual foi a coisa que ele mais fez depois de ressuscitado? Foi comer. Acho que é por isso que crente come demais, é ou não é? É impressionante, irmão. Jesus acordou com fome. Primeira coisa que ele fez foi comer. Ele andou 11 quilômetros a pé de Jerusalém até Emaús. Aí ele chega na casa dos discípulos, ele toma o pão. O que já é uma coisa estranha, porque na cultura judaica você, como convidado, nunca toma o pão. Quem toma o pão é o anfitrião. Mas Jesus é convidado, chegou lá, a casa é dele. Então ele tomou o pão. Não dá tempo de comer porque os discípulos reconhecem, ele desaparece. Aí os discípulos sobem para Jerusalém. Quando chega lá, ele aparece. E quando ele aparece, sabe o que ele diz? Pai, seja convosco. Vocês têm alguma coisa para eu comer aí? E os discípulos pegam pão e peixe, dão para ele. Depois ele vai lá na praia encontrar com os discípulos fugitivos. E ele grita: tem alguma coisa para comer aí? E os discípulos falam: trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. E ele já tinha pão e peixe lá. Aí ele manda jogar a rede de novo e eles pegam e voltam. Tem sempre uma comida onde Jesus está. É interessante isso. Sabe por quê, irmãos? Jesus está fazendo uma das coisas mais lindas da Bíblia, unindo o extraordinário com o comum. Ninguém fez o extraordinário de uma ressurreição. Aí ele faz isso. Ele une o extraordinário da ressurreição com o comum de uma refeição e coloca tudo debaixo da mesma graça. O crente é extraordinariamente comum. Ele é fogo puro no domingo e também na segunda. Ele é crente no domingo, mas é crente na segunda. Ele é a graça de Deus aqui, mas também é na rua. Ele é extraordinariamente simples. Porque tem gente que consegue ser crente aqui. Aqui é fácil. Se existe um lugar fácil de fingir, é na igreja. C.S. Lewis diz que no momento que o crente canta, por exemplo, é o momento que ele mais mente. É verdade. Eu estava pensando agora, a gente estava cantando aqui. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados. Não é bonito isso? Unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Você conhece alguma? Não é uma mentira bonita, irmão? E não é para parar de cantar, não. A gente geralmente faz a fuga. Não vou cantar mais porque o pastor falou. Não, muito pelo contrário. É cantar e transformar em verdade. Viver uma família onde Deus esteja presente até nas fúrias. Para a gente saber que Deus age nas famílias em crise. Que Ele é capaz de mudar os paradigmas e entrar nos lugares que a gente acha que Ele não vai. A graça nos atinge na rua. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza. Na rua da sua casa Deus está. Na sua casa Deus está. No caminho, no ir e vir, estar entre, Deus está. Está dando para entender? Olha que tremendo. Versículo 18. Eu lhe digo que você é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Esse é um dos versículos mais mal interpretados da história da igreja. O texto, Jesus começa a dizer: eu lhe digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra, que todo mundo sabe que é Cristo. Só um pessoalzinho aí que não entendeu direito. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa aqui é a primeira vez em que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. E ela já aparece dizendo de quem ela é. Minha igreja. Ela é de Jesus. E tem mais. O tremendo desse texto é que nós fizemos uma interpretação equivocada ao longo da história. Como é que a gente imagina esse texto? A gente imagina uma igreja simplesinha lá do interior, tomando burdoada do inferno de tudo quanto é lado, mas ela não cai, porque há um texto na Bíblia que diz que as portas do inferno não poderão vencê-la, não é? E o texto não está falando disso. A inflexão do verbo grego está na ação da igreja. É a igreja quem age e o inferno não consegue resistir. Sabe por quê? Porque só o inferno tem portas. A igreja é livre e é aberta. Aqui é lugar de passagem. A pessoa entra, recebe cura e sai espalhando graça. Só o inferno tem porta. Sabe o que é lindo desse texto? A gente entendeu errado. Jesus disse: tu és Pedro. Jesus estava procurando e ainda procura uma igreja de Pedros, de gente. Mas nós criamos uma igreja de pedra. Deus não está na igreja de pedra. Sabe para que existe o templo? Como solução social. Para a gente chegar aqui e adorar a Deus num lugar específico. Receber a comunhão com os irmãos, estar junto. O templo funciona para isso. Mas não se enganem.
Deus não está nas pedras, está nos Pedros. Nós somos agora o altar onde Deus habita. Vós sois sacerdote de Cristo, templo do Espírito Santo, onde Ele resolveu habitar. É tão bonito isso. Mas a gente inverte, a gente faz uma série de coisas. Fica muito preocupado. Eu não sei porquê, mas durante um grande tempo no Brasil, teve uma preocupação muito grande com as hostes infernais. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula de teologia, um irmão falou para mim, eu sou especialista em demônio. Eu falei, então para o céu não vai fazer o que lá? Não tem, né? É difícil isso. É tão bonito quando a gente esquece que existe toda uma infernalização na fé cristã, vampirização teológica. E a gente fica perto da graça, próximo de Jesus, apaixonado pela glória de Deus, andando com Ele na rua, fazendo diferença em casa, no Jesus que conhece a sua semana, as coisas mais simples da sua vida. Olha que tremendo que é esse texto, versículo 19, ele diz assim, ó, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra desligado no céu. Sabe o que é chave na Bíblia? Interpretação. Se você começar a estudar teologia amanhã, vão te pedir um livro para fazer hermenêutica, chamado Chave Hermenêutica, chave linguística. Tem a ver com interpretação. Quando o Pentecoste desce, e todo mundo começa naquele movimento imenso, e ninguém sabe o que está acontecendo direito, quem se levanta é Pedro. Ele se levanta porque tem a chave, explica o movimento. Sabe o que é mais incrível? Em nenhum momento você vê os discípulos voltarem ao cenáculo para reeditar a experiência. Eles entenderam que aquele fogo não precisa ficar ali, porque fogo que fica ali queima tudo e quando não tem mais o que queimar, queima a si mesmo. Fogo de verdade espalha. E eles saíram de lá para espalhar a chama do evangelho em tudo quanto era lugar. Compreenderam a mecânica, a motricidade da graça. Eu quero que você entenda uma coisa, toda vez que Deus te encher de poder aqui, não é para ficar aqui, porque isso seria a inutilidade da glória. Quando Deus te enche de poder aqui, é para te usar lá fora, para você fazer diferença, espalhando graça, encharcando de vida as pessoas que precisam de cura. Olha que lindo, versículo 20. Então ele advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Olha para mim aqui, ó. Eles contaram, escreveram, publicaram e a gente está lendo. É ou não é? Se eles tivessem seguido ao pé da risca, ninguém ia saber isso. Se a pessoa, se eles obedecessem essa ordem aqui, o Senhor falasse, não contem a ninguém. Ninguém contava, a gente ia ficar sabendo dessa conversa. Mas aqui resolveram escrever, publicar, lançar e a gente está aqui hoje. E é o livro mais vendido do mundo. Sabe por quê? Jesus não proibiu. O que Jesus está fazendo não é uma proibição. Jesus está querendo deixar claro aos discípulos e a nós que existem coisas que são domínios da intimidade. Que Deus não tem filho predileto, mas tem amigo íntimo. Gente a quem Ele abre o coração e pede para guardar segredos. A igreja é feita de gente e feita de íntimos. Que tipo de povo você é aqui hoje? Multidão ou íntimos de Deus? Gente que tem segredos com Deus, intimidade, até saudade de Deus, que tem quarto fechado, um ambiente onde você chega e conversa cara a cara com Deus, olha para Ele e recebe graça dele. Teresa de Ávila, uma das mulheres da história da igreja que mais oravam, o jornalista perguntou a ela, o que a senhora diz a Deus quando ora? Ela disse, nada, eu só escuto. E ele disse, o que Deus fala? Nada, Ele só me escuta. A gente fica um olhando para o outro, não precisa dizer mais nada, porque só a presença dele já é suficiente para mim. Eu olho para ele, ele olha para mim, a gente se ama, e onde a gente se ama não precisa de palavras. Uma vez perguntaram para o mestre, por que quando as pessoas brigam, elas gritam? Não é verdade? Aí o mestre disse, porque o coração está longe. Dá uma olhada nos apaixonados. Eles sentam lado a lado, estão de mãos dadas e falam baixo. Murmuram, faz até vozinha de bebê, tem códigos. E dependendo do nível da situação, basta olhar que ele já sabe onde vai terminar. Porque não precisa de palavras e o coração está tão próximo que já murmura um com o outro. A minha pergunta para você essa manhã é, a que distância seu coração está do coração de Deus? Deus precisa gritar com você hoje ou sussurrar ao seu ouvido? Tomara que hoje você consiga captar sussurros de Deus. O Deus que não precisa se esgoelar para você ouvir. O Deus que escapa no sopro o seu nome te faz compreender a beleza de toda essa grandeza que existe aqui. Deus te conhece. Amém? Se eu parasse aqui, estava bom. Isso aqui é muito bonito, interessante. O problema é que o que vem para frente é ruim. E aí? Olha o versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas. Nas mãos de quem? Dos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Tem tanta notícia ruim no versículo que a gente esquece a notícia boa do final. Ressuscitasse ao terceiro dia. Né? A gente fica desesperado com que ele vai sofrer, morrer e tal. Os discípulos também ficaram.
Parece que eles nem escutaram a última frase. Gente, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Só escutaram a primeira frase. Vou ser morto pelos chefes, os sacerdotes, escribas e mestres da lei. E aí parou aquele desespero. E aí? Porque se o mestre vai ser ferido, o que vai sobrar da gente? Porque se vão fazer o que vão fazer com ele, imagina quando pegarem a gente. Aí entra Pedro de novo na história. Olha o versículo 22. Então, Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Olha para mim aqui, ó. O que Pedro faz aqui ainda acontece hoje. Na cultura judaica, você só chama alguém à parte se você tem autoridade sobre ele. Sempre assim. É o pai quem chama o filho à parte. É o avô quem chama o neto à parte. É o marido quem chama a esposa à parte. Você nunca chama alguém à parte na cultura judaica se você não tiver autoridade sobre ele. Olha o que Pedro está fazendo. Já que o Senhor me chamou de Pedro, estou com chave, né? Eu falei, ninguém disse nada, agora eu sou o cara do grupo. Então eu posso te chamar à parte, posso te repreender. Ele está invertendo os polos do discipulado, ele está repreendendo o mestre, imagina. E mais do que isso, está propondo para Jesus um outro tipo de espiritualidade que não passe pela cruz. Esse negócio de cruz não dá certo não, Jesus. Inventa outra ponte, faz um outro caminho, arruma um jeito de não passar pela cruz. Isso nunca te acontecerá. Essa tentação ainda nos assola. Ainda queremos um Deus que não nos leve para a cruz. Queremos um Deus que nos sente no trono. É a velha tentação da mãe. Faz o meu filho sentar um à direita, outro à tua esquerda, e eu vou ser a mãe do ano. A gente não gosta de passar pela cruz. Mas eu tenho que te dizer aqui hoje, espiritualidade que te cura tem uma cruz no teu ombro. Porque a cruz é o passaporte da tua glória. Só quando você chegar lá é que vai trocar por uma coroa. A cruz faz na sua vida todo esse mistério da justiça de Deus. Grande parte das pessoas que estão nas igrejas hoje não passam pela espiritualidade da cruz. Eles vivem de uma espiritualidade apenas da festa, do encanto, do oba-oba. Mas não passam mais pela espiritualidade da cruz. É a espiritualidade do banquete, da festa, mas não da cruz. E nós precisamos passar por isso. Olha o que diz o versículo 23. Jesus virou-se a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Irmãos, tem crente que se você não cumprimentar ele com a paz do Senhor no culto, ele desvia. Jesus chama Pedro de Satanás. É um nome meio pesado, não é não? Sabe os irmãos do positivismo gospel, que não pode falar uma palavra, né? Senão ele acha que a palavra tem poder e te transforma num monstrinho sagrado? Jesus chama Pedro de Satanás no meio da rua, na frente dos discípulos. Jesus tinha essa coisa, ele pega pesado. Ele chega para a mulher Ciro-fenícia e fala assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Imagina. E cachorro na cultura judaica nem é animal de estimação, é pior ainda. Não é cachorro de madame. E a mulher tem um vislumbre, uma percepção tão linda. Ela pensa o seguinte: mas Senhor, migalha também é pão. É impossível você ter migalha sem ter pão. Pão sem migalha você consegue. Se você comprar um pão, embrulhar e nunca abrir ele, você vai ter pão, mas nunca vai ter migalha. Para que você tenha migalha, você tem que partir o pão. E quando você parte do pão, a migalha escapa. E o que é a migalha? Por menor que ela seja, ela foi feita com a mesma água, o mesmo sal, a mesma farinha, foi amassada pela mesma mão, foi no mesmo fogo, com o mesmo ingrediente, só virou pão. Saiu porque alguém partiu. A mulher está dizendo para Jesus: eu sei que o Senhor é um pão capaz de matar a fome do mundo todo, e eu não sou egoísta, não quero o pão todo para mim, mas me dá só isso aqui, porque isso aqui também é pão, é tudo o que eu preciso para ser curada. A tua migalha é tudo para mim. É muito forte isso. Agora aqui a coisa muda de figura. Acho que o Pedro se sentiu tão pedra importante que Jesus rebaixou ele de pedra forte para pedra de tropeço. Olha o que Jesus diz aí: você é pedra de tropeço para mim. Tem pedra de novo, só que agora ficou ruim. É pedra de tropeço, né? Que te faz sentir cheiro de pó, que te faz cair de vez em quando. Teve um escritor do passado que dizia que às vezes Deus nos dá um empurrão tão forte, a gente cai de costas no chão só para poder olhar para cima e lembrar que é de cima que vem a nossa salvação. São santas feridas que Deus produz em nós para nos mostrar que nós não temos o poder de manipular a glória, que nós não temos o poder e nem o direito de falar o que Jesus deve fazer, mas de respeitar a sua soberania e deixar Ele agir na nossa história, na nossa casa e na nossa vida. Os rabinos contam uma parábola que eu acho tão linda. Eles dizem que um dia um mestre está passando debaixo de uma árvore. E lá no Oriente pode não acontecer nada, mas tudo faz sentido. Já aqui no Ocidente acontece tudo, mas nada faz sentido. Então o rabino está passando embaixo de uma árvore, quando de repente cai uma folha. E o rabino pergunta para a folha: por que você caiu? E a folha responde: eu não sou não, é porque o galho balançou forte, por isso eu caí. Então ele chega para o galho e pergunta: por que você fez isso? Para que balançar tão forte? Olha o que você produziu.
Por que você balançou tão forte, a folhinha caiu e está morta, agora sujeita a ser pisada pelos pés dos homens. E o galho responde, a culpa não é minha não. Foi o vento, soprou muito forte, aí eu balancei, ela caiu. Ele vai para o vento. Ô vento, para que isso? Melhor do vento é a brisa. Para que essa raiva? Para que fúria, ventania? Olha o que você desencadeou. Balançou o galho, a folhinha caiu. O vento diz, eu não sou culpado não. Foi o anjo do Senhor que mandou soprar forte, balançando o galho para a folha cair. Aí ele vai parar no anjo. Chega no anjo, anjo, para que isso? Eu queria entender isso. Você ordenou que o vento soprasse tão forte, balançando o galho, fazendo a folha cair. Aí o anjo diz, a culpa não é minha não. Aqui só faço o que mandam. Foi o Criador que mandou. O Criador mandou que eu ordenasse um vento soprar bem forte, balançando o galho para a folha cair. Aí ele vai para Deus. Olha que interessante. As nossas orações nos levam de coisas aparentemente insignificantes ao Deus que põe significado em todas as coisas. Aí quando ele chega em Deus, ele diz, Deus, se o Senhor puder me explicar, eu não entendi não. Eu estava passando debaixo da árvore, a folhinha caiu, e ela caindo, ela está desprendida da comunhão da árvore, deixou de ser árvore, agora é folha, vai ser pisada pelos pés dos homens. Perguntei para o galho, ele reclamou que foi o vento. Cheguei no vento, ele falou que foi o anjo disse que foi o Senhor. Deus olhou para ele e disse, você se lembra que eu sou o Criador da sombra? Disse, lembro, Deus. Deus disse, não, você não lembra, porque você pode produzir uma sombra para você, e tudo aquilo que você pode fazer, esquece de mim. Você lembra que eu sou o Criador da sombra? O que você não sabe, eu vou te descortinar agora, é que uma minhoca, ainda simples, pequena, por algum mecanismo ela conseguiu chegar no galho. E porque estava no galho, estava mais próxima do sol. E o sol começou a queimar a pele. Então ela orou a mim, Deus, pequei. Saí do meu chão e fui para o galho. Subi demais. Me ajuda a descer? Aí eu mandei um anjo, olha o mecanismo. O anjo mandou um vento soprar, balançou o galho, ela caiu. E a folhinha desceu, como um guarda-sol natural. E agora está tudo tranquilo. A minhoca dormindo em paz no seu habitat, com um cobertor natural, porque eu sou o Deus que cuido dos detalhes da minha criação. Coisas que você não vê, mas que mostram quem eu sou. Você está aqui essa manhã porque Deus tem cuidado dos detalhes da sua vida. Você está aqui hoje porque Deus tem cuidado da sua família, dos seus filhos, da sua história. Deus tem te dado emprego, tem te dado renda. Deus tem te dado vida, fôlego de vida. Deus tem escrito a sua história, tem trabalhado nos detalhes. Deus é o Deus de uma espiritualidade que se constrói nas pequenas coisas. É tão bom quando a gente sabe agradecer a Deus pelo café que tomamos pela manhã. Eu queria que por um momento você agradecesse a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pela história da sua vida, pelas coisas que acontecem aparentemente insignificantes. Pela alegria que é fazer parte de um plano muito maior que cabe só na mente de Deus. Como é bom ser alcançado pela mente de Deus. Agora, olha que interessante. Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser, se tem uma coisa que eu me encanto com Jesus, é o quanto ele é o Deus da humildade. Ele poderia ordenar, mas não ordenou, ele propôs. Em Deus, pouca coisa é imposta, a maioria é proposta. Ele diz, se alguém quiser, está falando com 12 discípulos e mesmo assim bota aberto. Se alguém quiser vir após mim ou me acompanhar, a primeira coisa que tem que fazer é negar a si mesmo. E aqui está a raiz de muitos problemas. Pouca gente consegue negar a si mesmo. Nós vivemos num mundo que trabalha e conspira contra a negação de si próprio. Todo lugar que você vai hoje, você é recebido como uma espécie de semideus. A indústria do marketing faz isso a todo momento. Te faz lembrar que você não precisa de ninguém, que você é o máximo. Nós vivemos hoje na síndrome da bolacha do pacote, a última bolacha do pacote, todo mundo. Em algumas igrejas, por exemplo, existe uma síndrome assim de Liga da Justiça. Todo mundo é Superman, Mulher Maravilha. Pouca gente hoje é frágil. Quando todo mundo vence, quem que o Consolador consola? Porque consolo é para quem perdeu. Eu louvo a Deus quando eu chego na igreja e encontro gente que ainda perde. Que ainda de vez em quando vacila. Que fica trocando a mala pesada de uma mão para outra. Que sente o joelho vacilante. Que de vez em quando tem que vir de tarde desesperado para a igreja buscar oração. Essas pessoas legitimam todo o trabalho da graça. É gente que precisa de Deus. Terra seca que clama por chuva. Gente que vem para cá porque sabe que é pequeno, que é pó, que rasteja na história. Que se não fosse por Jesus nem vivo estaria mais. Mas está aqui porque a graça nos acha na rua. A graça de Deus te viu, por isso que você está aqui hoje. Em João capítulo 9 tem um cego de nascença. Olha que tremendo. A Bíblia diz que ele é cego de nascença. Nunca viu nada desde que nasceu. Aí a Bíblia diz que Jesus passando viu ele. Que coisa linda.
O homem é cego de nascença, nunca viu nada. Um homem que nunca viu nada, e ninguém também vê, de cego vira invisível. Mas Jesus não, Jesus viu. E quando Jesus viu, viu com um olhar diferente. Os discípulos viram com o olhar do problema. Os discípulos olharam para ele e disseram: mestre, quem que pecou para ele nascer desse jeito? E não há nada pior para quem é inferior do que essa frase, esse jeito. Aí Jesus vem e diz: não, ele nasceu assim, para que se manifestasse nele as obras do Pai. Vocês viram ele como problema, eu vejo como especial. Você está aqui essa manhã porque Deus te vê como especial, não como problema. Essa é a palavra de Deus para você aqui hoje. Deus te vê com o olhar da graça. E o olhar da graça projeta as curas que vêm de dentro. Quanta gente nós temos na igreja hoje que vive numa espécie de UTI celestial, respirando por aparelhos, sobrevivendo aos domingos da igreja. Mas Deus conhece o crente dos domingos. O que Deus quer para você hoje é que você entenda que qualquer dia da semana que você estiver debaixo da graça de Deus, ali pode ser o dia da sua mudança, o dia da sua história, o dia da sua revolução. A Bíblia não tem um calendário de especialidades, tem os dias dos encontros com Deus. Você já teve um encontro com Deus? Ele diz, se alguém quiser seguir, me acompanhar, me negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Isso aqui eu tenho para mim que ele deve ter olhado bem na cara de Pedro. Senhor, isso nunca te acontecerá. Pedrão, você quer andar comigo, pega a sua cruz. Você tem uma. Os crentes do século XXI parecem ter esquecido essa verdade, de que nós precisamos de uma cruz para seguir Jesus. O que nos identifica no caminho com Ele é cruz. É aquilo que machuca, aquilo que dói. E olha para mim aqui, sua esposa não é a sua cruz. Seu esposo não é a sua cruz. O adolescente problema não é a sua cruz. Sua cruz são coisas enraizadas de dentro. Essa luta constante que a gente tem contra o mal. Essa crise que nos arrasta para fora de Deus. Tudo aquilo que combina com a palavra pecado, que a gente carrega todo dia, por palavras, pensamentos e obras, que está com a gente. Paulo em Romanos 7 é tão profundo. Paulo chega e diz assim, eu sou carnal, ponto. Já pensou se o pastor Ilquias me chama para pregar aqui num domingo à noite, aí eu chego no domingo à noite aqui e falo, irmãos, eu sou carnal. Você me ouviria? Porque Paulo coloca lá, eu sou carnal, ponto. E ele vai mais longe, vendido como escravo ao pecado. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu vou lá e faço. Eu louvo a Deus que Paulo não colocou assim, gente, peça o pessoal de Corinto fazer uma campanha por mim aí, que eu estou com um malzinho aqui dentro, acho que eu vou fazer. Ele não diz isso não. Ele diz, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Você levaria ele para jantar na sua casa depois do culto? O cara que assume para todo mundo que é carnal, que faz o mal, não faz o bem. E ele vai mais longe, ele fala, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo faz uma citação da Eneida de Virgílio. Na Eneida tinha uma técnica de tortura, vou ilustrar para você entender. Digamos que eu tivesse sido condenado por matar alguém. Eles me davam o corpo da pessoa que eu matei, mandavam abraçar e enrolava de faixa até em cima, ficava só a cabeça de fora. Prendia num quarto e jogava fora a chave. Era chamado de abraço da morte. E Paulo está dizendo, eu estou abraçado com a minha miséria todo dia, minha miserabilidade, as minhas intrigas, as minhas crises, meu pecado me assola de dia e de noite, todo dia. Sabe como que Paulo termina o texto? Mas, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Paulo está dizendo, Jesus é capaz de entrar no quarto da morte e arrancar as faixas de angústia. Jesus é capaz de fazer uma limpeza da alma. Ele é capaz de me libertar de mim mesmo e me deixar livre para glorificar o seu nome pela sua vida e pela sua história. A cruz me propicia isso. Ela vira a fechadura na porta da graça. Quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida pela minha causa, esse a encontrará. Tem uma coisa que pouca gente quer fazer, é essa coisa de perder a vida. A gente vive hoje com esse negócio de vida a todo momento, todo instante. E Jesus dá um choque de realidade nos discípulos. Quem quiser perder a sua vida, ganhar a sua vida fora de mim, vai perder. Mas em mim é que você ganha. Em outras palavras, o que Jesus está colocando é muito simples. Você vai precisar abrir os olhos para enxergar a vida pelo ângulo divino. E no ângulo divino existem umas antilógicas da graça. Nas antilógicas da graça, para você subir, tem que descer. Se você quiser receber, tem que dar. Se você quiser um padrão da Bíblia interessante, toda vez que você estiver orando por alguém, Deus abençoa você. É interessante isso. Enquanto o Jota está orando pelos seus amigos, Deus está mudando a história dele. Porque quando a gente sai de cena e encontra Deus nos bastidores, dificilmente Deus está no palco, Ele está na sarça.
Eu quero que você saiba de uma coisa: se você se sente isolado do mundo, provavelmente Deus está por ali. C.S. Lewis escreveu que aquelas pessoas que sentem um vazio tão grande no peito, que nada nesse mundo consegue preencher, é um sinal de que você não é deste mundo. Só o que vem de lá é que consegue preencher o vazio da sua alma. E você precisa estar mais próximo de Jesus. Ele diz assim, ó: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Quando esse texto foi versado para o grego, eles colocaram como alma aqui psique, mentalidade. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a mente? Em outras palavras, o que adianta ser o pregador das multidões, mas não poder almoçar com a esposa e o filho? O que adianta ser o líder da família na igreja, mas só Deus saber o que acontece na família em casa? O que adianta ganhar o mundo, mas perder a alma, não ter a alegria, não ter a leveza, não ter a liberdade? Não saber o que é um almoço de domingo com a família, não saber o que é visitar um parque com a esposa e com os filhos, não saber o que é ter comunhão genuína com os irmãos. Ganha o mundo, mas perde a vida, perde a alma. Quanta gente perdendo a alma em nome de Deus. Tem coisa pior do que um crente amargo? Fica o dia inteiro no limbo, na crise, na angústia. Você cumprimenta ele com a paz do Senhor, ele despeja sobre você 400 quilos de problema. Você já viu gente assim? Porque, irmãos, olha para mim aqui, a Bíblia tem um padrão, Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite. A possibilidade está no choro. Ele pode, não vai dizer que dure, pode ser que ele dure uma noite. Olha a certeza do texto: a alegria vem pela manhã. Sabe como é que crente lê esse texto? O choro vai durar uma noite, uma semana, e talvez a alegria venha de manhã. É o contrário, irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Sabe o que significa isso? Chorar sim, mas para sempre nunca. Porque não tem vida sem dor, mas não tem dor que dure a vida toda. Porque Jesus mandou um consolador, aquele que consola a sua dor e coloca um sorriso no seu rosto, para você ter uma manhã de vitória, um sol da justiça. E ele termina: o que você poderia dar em troca da sua alma? Você já pensou nisso? O que você poderia dar para Deus em troca da sua alma? O que você daria em troca da sua vida? Irmãos, é tão bonito isso, ninguém teria como pagar esse preço. Mas Jesus foi lá e resolveu a questão, ele pagou com seu sangue. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Um teólogo inglês disse que a cruz nunca propõe uma conversa com você. Se você chegar perto da cruz, ela vai te matar. Porque a cruz é instrumento de morte por excelência. Nem Jesus escapou da cruz. Quando ele subiu nela, estava vivo. Quando desceu, estava morto. Ele diz que você participar do mistério da morte de Cristo é intrigante. Porque diante da cruz você só tem duas chances. Ou você foge dela, ou você morre nela. E quem morre nela, morre essa morte de Cristo. Participa do mistério da morte de Cristo. E quem participa do mistério da morte de Cristo tem que participar da ressurreição. Porque participando da morte do corpo, o corpo ressurgiu. E quando a cabeça levanta, o corpo não fica deitado. Quem participa da morte de Cristo também participa da ressurreição. Recebe essa glória, essa vida. E pode ter um novo tempo, uma nova história, uma nova espiritualidade. Que vai acontecer na rua e desembocar no templo. A permissão do pastor, por favor, se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração com você. É muito bom quando a gente consegue entender que o Espírito Santo quer caminhar com a gente na rua. Queria que essa manhã você tentasse colocar na sua mente a ideia do que é andar com Deus. Andar com Jesus, caminhar com Jesus. Dias atrás eu ganhei um livro de um amigo, um livro muito bonito, todo ilustrado com os deuses de várias culturas. Vem desde os fenícios até outras culturas. Uma coisa me chamou a atenção. Todos os deuses dessas culturas que o livro retrata, sempre estão numa postura altiva. Nenhum deles toca o chão. Ou estão sentados no ombro de espécie de anjos, ou estão num trono muito elevado, ou sentados sobre as nuvens. Tem um sentado sobre o globo da terra. Nenhum Deus toca o chão. Aí vem Jesus. O único Deus que deixa de ouvir o canto dos serafins para escutar a conversa de pescador, e sempre aumenta o tamanho do peixe. O único Deus que para de pregar para segurar a criança no colo. E foi o único Deus que deixou a glória para andar e aprendeu como criança. A mãe teve que colocar no chão e ensinar a dar o primeiro passo. E Deus gostou tanto dessa cena que é o que ele fala lá em Oséias para Israel: Efraim, eu te fiz andar. Te coloquei de pé e chamei na minha direção. Seu Deus é o único Deus que põe o pé no chão e anda. E a julgar pela Bíblia, ele vai para casa quando esse culto terminar com você.
Ele vai andar na sua vida, na sua rua, na sua dimensão. Vai sentar no sofá da sua sala, vai entrar na cozinha da sua casa, no seu quarto, nos conteúdos das gavetas fechadas às 7 chaves. Deus não se esconde atrás de senhas. Ele quer te amar na sua dimensão, na sua realidade. Em nome de Jesus, abrace a glória de Deus aqui essa manhã. Para que o Espírito Santo te faça sair daqui querendo andar com Deus, vivendo com Deus numa dimensão outra, totalmente inimaginável. E muito maior, muito mais plena. Ó Senhor, te agradecemos. Te agradecemos pela oportunidade tão rica de meditarmos esse mergulho na Tua palavra. Deus, como é bom a gente saber que o Senhor se importa nos nossos passos. Gosta de andar com a gente, estar conosco, no nosso mundo, no nosso nível, na nossa dimensão. Ainda que frágeis, pequenos, o Senhor resolve o mistério da grandeza e desce até aqui. E porque o Senhor desce aqui, um dia poderemos ir até aí onde habitas. Abraça, Pai, os teus filhos para que saiamos daqui com passos firmes na direção da tua cruz. Leva-nos daqui numa outra dimensão, outro nível, Pai, de entendimento da tua palavra. Livres e plenos, cheios da tua glória. Para que cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui hoje seja conhecido na rua pela forma como anda, o andar de Cristo. E quando alguém perguntar quem é o Cristo que ele segue, eles mesmos respondam: eu apenas sou parecido com ele porque ele é primogênito de muitos irmãos. Obrigado, Deus, por cada vida aqui essa manhã. No precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe.